Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podercast aqui no canal O Poder. No episódio de hoje nós vamos receber o vereador William Alemão. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo e também essa atividade política que ele assumiu nos últimos 4 anos, para saber dele aqui agora como é que tem sido essa experiência de vida para ele também. Vereador, queria começar aqui falando um pouquinho dessa experiência mais recente. Como é que tem sido aí, já estamos caminhando para o seu último ano de mandato, como é que tem sido essa experiência política, conciliar principalmente a vida pública com a vida de empresário? Ela, na verdade, é a maior das dificuldades. A vida pública. A de empresário, eu logo após, aliás, um pouquinho antes, na verdade, de ser eleito, já na campanha, eu abri mão de estar à frente da empresa, e uma outra empresa que eu também administrava, a pandemia acabou fazendo com que ela falisse, né? Então, para o setor de entretenimento foi muito difícil, né? 700 dias basicamente fechado. 2 anos sem poder fazer grandes eventos, ou pequenos eventos. Então, uma das empresas que eu administrava, essa não conseguiu sobreviver. Conseguimos salvar a mais antiga, que está aí ainda se recuperando, mas na política as coisas são bem diferentes. Enquanto a gente consegue programar bem na parte administrativa, empresarial, você programa, você bota metas, e principalmente como empresário você realmente bota a mão na massa e está nos seus ombros efetuar as coisas. No legislativo muda um pouco, porque eu preciso do apoio da maioria da Câmara para fazer qualquer projeto de lei, qualquer requerimento, eu preciso do apoio dos pares, e eu exatamente não executo, né? Então fica muito difícil, que eu venho de um papel de executivo. Você vê a coisa acontecer, né? Você faz acontecer. Né? Então agora é um pouco diferente. Mas a gente está aí desses... Gostei dos 4 anos, mas ainda estamos chegando nos 3, calma. 3, né? É verdade. 2,5 ainda. É verdade. Mas tem muita coisa que a gente vem tentando. A cara que eu levei para dentro da Câmara como empresário foi justamente mostrar o que vem fazendo. Eu estou hoje de novo com a minha jaqueta de trabalho, porque quando eu estou na rua, tanto eu quanto todos os meus assessores estão trabalhando identificados. Porque a maioria das pessoas em casa sempre falava o seguinte: nunca vi assessor de vereador, nunca vi assessor de nenhum político. Então a primeira coisa que a gente quis quebrar é essa primeira barreira. Quem está na rua está identificado, quem está na rua com o carro identificado, para justamente saber onde nós estamos e que realmente nós estamos na rua trabalhando, sempre. Isso também dá uma responsabilidade para os assessores, né? Postura, que queira ou quer não, o parlamentar vira uma marca e você tem que, assim como uma empresa também, atender bem as comunidades onde você vai, né? Mas eu queria tocar num ponto interessante para a gente conhecer. A gente conhece muito a história do William Alemão do Porão. Da onde veio a ideia de ser, aí, acho que vou pronunciar certo, né? William Lauschner, é isso? William Robert Lauschner. Robert Lauschner, olha né? Aí. Da onde veio a ideia de ocupar um lugar ali na CMM, visto que é um empresário de sucesso no entretenimento, né? Não precisava, às vezes, se colocar em algumas condições que para o empresário, como a gente acabou de falar, dá dor de cabeça, né? Você tem que ir por um caminho que não é o caminho mais prático do gestor, né? Ele é mais político nesse caso. De onde veio essa ideia? Explica um pouquinho pra gente. Só completando, né? Principalmente como empresário, você não precisa ser exatamente o politicamente correto. Exatamente. Como político, você precisa ser o politicamente correto. Na verdade, essa questão da política, eu sempre gostei muito de política, sempre. Até porque tudo é política. A gente para analisar, tudo é política, e mesmo não participando da política partidária, você faz política dentro do seu estabelecimento, você conversa, você ouve, você vai entendendo. A ideia de sair e entrar para a política partidária, ela veio justamente da pandemia. Porque o que acontece? Eu venho de um setor que emprega muita gente, só que nunca foi visto, nunca teve um representante. Não, nós já tivemos outros pessoas do Legislativo que eram do entretenimento. Era exclusivamente ou o levantador de toada ou um músico, não exatamente o empresário do setor. E tem uma diferença muito grande. Muito grande. Porque quando você fala em show, você tem uma cadeia gigantesca de pessoas que trabalham ali atrás. Então a ideia veio, como um setor tão importante para a cidade de Manaus, como o entretenimento, não é colocado na mesa de negociações de uma pandemia. Então vocês sabem muito bem, teve uma época que você podia ir para um restaurante, mas não podia ir para um bar. No restaurante podia até ter voz e violão, mas no bar não podia nem funcionar. Casa de show não podia funcionar como bar nem como restaurante. E os empregos todos perdidos. Qual é a diferença? Eu cheguei a questionar uma vez a pessoa que estava à frente da FVS, né? Eu falei assim:
Ah, não, mas porque no bar você vai se soltar, vai tomar uma, e no restaurante está proibido vender bebida alcoólica? Falta um pouco de conhecimento das pessoas justamente para entender o que é um evento, o que é os profissionais que trabalham com isso. E aí foi a ideia. Falei, gente, não dá. Enquanto nós, como associação de entretenimento, fechamos todas as casas antes do decreto estadual, que era justamente a gente entender o que os grandes eventos ou os pequenos eventos vivem exclusivamente de aglomeração de pessoas. Ninguém entendia como é que era o vírus. Só se sabia que quanto mais gente junto, maior o poder de proliferar. Então a gente sentou dia 15 de março e disse, olha, parou, todo mundo que está aqui, vamos fechar hoje, fechou hoje, acabou o evento em Manaus. Uma ou outra casa ainda tentou, foi massacrada pela mídia, só que qual era a ideia? Vamos parar, vamos mostrar que nós estamos do lado de tentar lutar contra, mas a gente quer um lugar na mesa para sentar e conversar. Tem que ter uma solução para vocês. Também, resumidamente isso. Resumidamente é isso. Você imagina, quase 28 mil pessoas trabalhando com entretenimento na cidade de Manaus. E isso tu não tinha mandato ainda, né? Não, você nem estava ali mandato. só na representatividade dos grupos de empresários. Exatamente. A gente montou um grupo, conseguiu criar a ASEAN, que foi com 80 empresários ali, inclusive os dois maiores empresários das duas maiores empresas de eventos estavam juntos. Então eu fui aclamado presidente dessa associação, que é a Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas. Começamos a trabalhar nisso, só que não tínhamos espaço. Enquanto as casas com CNPJs que pagam seus impostos fechadas, todas as festas clandestinas acontecendo. E a polícia, a CIF, priorizava os bares, as casas legais que estavam funcionando dentro do que era o acordado. Então, você tinha bares em Manaus que era fiscalizado às 7 da manhã e às 9 da noite. Às 7 da noite e às 9 da noite, de 2 em 2 horas, enquanto a CIF não conseguia ir em todas as festas clandestinas que aconteciam na cidade de Manaus. Então, se tornou 2 pesos e 2 medidas. O setor oficial ficou mais fraco. Que paga imposto, né? Que paga imposto, que tem funcionário com carteira assinada, que tem todos os trâmites legais, que tem alvará de funcionamento. Esse foi prejudicado demais, enquanto as festas clandestinas aconteciam e notório, rede social bombando aqui. Hoje. A gente acompanhava. Agora, eu tenho uma dúvida que eu queria que você falasse, porque assim, eu acho que aquele momento foi um momento de muita... Eu diria, nem contradição, a gente não sabia muito direito o que fazer, né? Não. Fecha, não fecha, fecha. Qual era o sentimento de vocês? Porque assim, eu imagino que vocês estavam ali também entre a cruz e a espada, né? Totalmente. Chegou um ponto, por exemplo, numa das únicas, aliás, a única reunião que eu consegui participar com o governo, com o do resto, logo no início, e não se sabia quando ia fechar. Então, e aí, quanto? O que você está esperando? E eu ainda bem, com a quantidade de pessoas e amigos que você vai acumulando na vida, eu tinha um grande amigo meu que administra uma cadeia de hotéis no mundo inteiro, e aí ele falou assim, olha, William, China, os mais de 1.000 hotéis. Estados Unidos, nós temos 600. Projeção para voltar. No mínimo, 120. Aí eu parei e olhei assim, não, 120 dias não tem empresa no mundo... Sem faturar nada. Sem entrar R$1 que consiga aguentar a folha, consiga aguentar tudo. Então foi quando nós decidimos... pela demissão dos funcionários enquanto a gente ainda tinha crédito. Sim. Porque senão é só comendo, imagina, só sai. Então a gente pegou, conversou com todos os funcionários, olha, a gente todos com todos os direitos, está aqui. E a garantia que eu posso dar para vocês quando e se voltar, a gente volta a chamar a equipe. Então foi a solução que nós achamos e muitos outros empresários. Quem não fez isso, ficou muito mais difícil voltar. A volta foi ruim, né? Ou não teve volta. Ou não conseguiu voltar. Porque você tem um ativo que vai só aumentando, quando você vê tem uma dívida gigantesca, impagável, onde você não tem mais crédito bancário, porque a primeira coisa que acontece, o banco corta, o fornecedor corta, e aí você não consegue girar dinheiro para pagar seus dividendos. Essa é a verdade. Então, e pensando nisso, quando eu entrei na Câmara, foi justamente brigar muito para a gente ter um refis municipal, para a gente ter um entendimento do poder público, pelo menos do município, que precisava salvar. Não é tanta responsabilidade do município? Porque quem sustenta toda a cadeia pública são os empresários. É o ISS, né? Quem sustenta tudo isso são os empresários que pagam seus impostos. Então, o que eu consegui convencer na época o prefeito? Ele reduziu os impostos de 5% para 2% de todo o trade de turismo. Entrou todo mundo com esse desconto. Aí durou 6 meses, depois renovou por mais 6 meses e infelizmente agora está sem. Só que o setor ainda, a gente tem visto gradativamente alguns grandes eventos voltando na cidade de Manaus, mas não é exatamente como estava antes. É isso que eu queria que você me falasse, porque isso é uma das coisas que também não temos muita informação, né, Pedro? A gente não consegue
consolidar os dados em relação a isso. Sobre o ontem eu conversava com o economista e estava dizendo, Álvaro, essa realidade que você está vendo aí de faturamento da zona, que a gente falava de faturamento, é pré-pandemia ainda, né? A gente ainda não está conseguindo demonstrar, digamos assim, um reaquecimento pós-pandemia. É da pandemia, na verdade. Era da pandemia ainda, né? Era o que foi feito na pandemia ali e tal. Então, eu imagino que no setor de vocês tenham essa métrica também, né? Hoje, assim, você falou não tá bom, mas assim, em comparação ao que era antes da pandemia. Olha, a gente precisa analisar o seguinte. Vamos lá. Diretamente, o setor hoje não está em 60%. É mesmo? Por que eu falo isso? A gente tem que analisar o comportamento das pessoas. Sim. Praticamente todo mundo durante a pandemia, o que fazia? Ligava o YouTube, pedia alguma coisa e ficava em casa. Isso não mudou, né? Isso, na verdade, virou um hábito. Né? Virou um hábito. A quantidade de dias ali repetindo isso. Né? Virou um hábito, foi virando um hábito. Então, o que aconteceu com o cliente, aquele notívago, ele envelheceu. Ele chegou hoje, 10 horas da noite, ele... tá falando de mim. Eu sou assim. Então, assim, não saio mais. Para sair de casa tem que negócio assim... Muito. Aí vamos falar assim, aquele especial, aquele show que tu queria ir, se ele começar às 2 da manhã, tu já desiste. Se era normal, você amanhecer o dia. Sexta-feira, só vou chegar em casa amanhã de manhã. Hoje, sexta-feira, 11 horas, bora, acabou, né? Esse, infelizmente, é o efeito que acontece em todo o setor. Cara, isso é interessantíssimo, né, Pedro? E um detalhe importante nisso tudo, isso é só para o setor ali, né, da porta dentro, e aí tem toda uma realidade da para fora do cidadão que está com endividado, né, a gente tem que falam mais de 60% da está com o crédito totalmente comprometido, e é o cara que às vezes... Eu sou uma delas. e é o cara que às vezes vai para balada, por exemplo, para se divertir, ele já pensa, não posso mais ir agora. Gosto de Netflix. Eu vou ter que ir uma vez no mês. O ticket médio diminuiu. Sim. O desemprego aumenta. E essa cadeia parece que é simples, mas não é. Ela é muito mais complexa. Pelo seguinte, se a pessoa sai menos, a quantidade de bares e opções de investimento noturno... Sim. O que aumenta? Aumenta o serviço, aumenta o delivery. Mas o delivery, vou dar um exemplo, a maior empresa do Brasil de bebidas, ela aumentou o faturamento. Diminuiu o serviço da ponta, que são os bares, restaurantes e casas de show. Mas com o sistema de delivery que criou, ela aumentou. E para ela, de repente, não é um outro caminho, né? Porque o Brasil era um dos poucos países do mundo que a maior quantidade de consumo de bebida alcoólica era outdoor. Presencial, digamos assim. Era outdoor, a maioria. Enquanto os outros países do mundo já tinham migrado para o indoor, que é o cara que compra a sua bebida e leva para casa, né? Ou faz o pedido agora com o mundo online, né? Então isso no Brasil não, até pré-pandemia. Então teve uma mudança no comportamento do cliente. É um negócio bem mais complexo, porque diminui. Quando a gente para e analisa, quantos shows nós tínhamos semanalmente, diariamente. Você saía de Manaus segunda-feira, terça-feira à noite. Terça-feira você saía, chegava do voo, vinha de São Paulo, da onde for, 2 da manhã. Você saía do aeroporto, você tinha movimento no Cats, você tinha movimento no turismo, você tinha movimento na Constantino, você tinha movimento nas principais avenidas. Se você chegar hoje, segunda, acho que até quinta, 2 da manhã na cidade de Mar, pouco mudou. Então, assim, a gente vai passar, o setor de passar aí ainda mais uns 2 anos. Entendendo o que aconteceu, né? Se adaptando e o próprio cliente se adapta. Porque existe uma renovação também. Aquele cliente de 30 não sai mais, mas a gente está recebendo um novo cliente de 18, 19, de 20. No caso agora o de 20, que passou 2 anos em casa sem sair. E essa galera, de repente, não consome mais aquele tipo de bebida, de repente é outro. A música já também não é mais um jeito, é de outro, né? Tem toda uma mudança, né? Tem que começar a entender todo esse cliente. Um exemplo, eu vou falar da casa que eu administrava. Ela abria às 9 horas da noite, fechava às 5, 6 da manhã. Hoje ela tem que abrir às 6. Hoje ela está abrindo às 5. Meia-noite a galera tá... Meia-noite não, mas 2 da manhã. O happy hour ali, né, que já começa efetivo ali. E só tem dado aquele movimento até mais tarde, justamente no sábado, sexta e sábado. Aqueles movimentos de quarta, de quinta. A quarta famosa ali do quarta porão, famosa, né? A gente vem... Mantendo. A gente falando sobre todos os desafios, né? O empresário que está se colocando ali na política, né? E aí, nesse período, ainda em pandemia, só entra na Câmara com um mandato diferente, né? Totalmente diferente. As sessões ali híbridas, né? Alguns presenciais, outros não. Nesse início, quais foram os maiores desafios, William, Robert, Lauschner, para entender, por exemplo, isso a gente observa de fora da população, para entender que o mandato, nesse caso, traria desafios diferentes, né? A gente
houveram algumas, a gente percebe, né, algumas polêmicas em relação a algumas pessoas, e o nome do vereador, o Willian Alemão, passou por alguns momentos assim nesse início. Com certeza. E aí, como é que é se adaptar também com essa pandemia no mandato também? Ele mudou o ritmo da Câmara, né? O ritmo da Câmara, vamos falar por mim, né? Para mim era realmente tudo muito novo. Primeiro mandato? Além do primeiro mandato, por mais que eu goste de política, eu não conhecia os atores da política. Eu entro numa Câmara Municipal com mais 40 vereadores, eu não conhecia 6, acho que menos que isso. De olhar e não saber nome. Então eu cheguei, entrei... Nunca ter cruzado, né? Nunca ter cruzado. E por exemplo, na primeira votação que nós tivemos, que foi uma sessão especial, foi para aprovação daquele auxílio Manauara, isso ainda foi em janeiro, que foi 100%, a primeira sessão da Câmara de Manaus, na legislativa 2018, foi 100% online. Que a gente tinha que aprovar para o prefeito poder dar aquele auxílio para quem realmente estava passando necessidade. Então, na primeira sessão, eu ouço um vereador falar assim, não, tem que acabar com todo esse pessoal, porque festa é festa. Ouviu isso no... Aqui eu falei, não, abre o vereador, por favor, respeite o setor. Festa não é festa. Festa é dignidade para muita gente. É atividade econômica, E forte, e importante, que emprega muita gente. Então, aí você já chega, aí todo mundo já vira assim, esse cara já vai dar problema. E o que eu sempre tentei deixar muito claro, sempre, é que eu sou independente. Algumas pessoas me colocam diretamente como oposição. Eu não me considero oposição, eu me considero independente. Aí eu tenho hoje vários discursos meus apoiando algumas ações do prefeito e de seus secretários e muitos outros vídeos não apoiando, mostrando que estão errados. Então esse é meu papel, que eu sempre coloquei muito claro, mas muito claro. Você está do lado da vida. Não. Você está do lado disso. Não. Você está do lado de quem? Eu estou do lado do que eu acho que é certo. Isso dá uma certa paz, né, para você Com conduzir. certeza. Mas no outro lado, muitas portas se fecham também, né, ou não? Muitas se fecham, com certeza. Porque existe... Sentiu isso? Sinto o tempo todo. Até hoje. Até hoje. Porque às vezes, até quando eu questiono o secretário, né, a gente está com uma situação hoje sobre a saúde na zona rural, por exemplo. Está fazendo uma mudança e um acordo que tinha sido feito em 2001 está sendo, nesse momento, estão tentando tirar. Aí eu ligo para o secretário, sim, o que houve? Eu falei, secretário, eu queria entender o que está acontecendo. Está vindo do senhor? Não está saindo daqui. O pessoal da zona rural, eu vejo o que está acontecendo. Eu ainda não fui para rede social, bater em ninguém. Está só ali Só na polícia. Existe aquele... a palavra vem. É porque eu também não trabalho assim. Para mim chegar a cobrar efetivamente na tribuna qualquer secretário e o próprio executivo, eu primeiro aviso, isso aqui está errado. Vocês estão fazendo alguma coisa para resolver? Não estamos. Desculpa, senta a lenha. Porque eu sei que muito mais importante do que expor o problema é tentar resolver o problema. Ganha todo mundo, né? Exatamente. Só que tem pontos que realmente... posso botar um exemplo. Eu estou sempre na zona rural, que eu gosto muito. Então, assim, Tupé. Tupé tem uma escola que eu já fui lá 2 vezes. Na primeira vez fiz vídeo, fiz material, fiz tudo. Cheguei, marquei com a secretária. Cheguei com a secretária. Secretária, tá aqui. Olha a situação dessas crianças. A lancha tá quebrada, estão usando um bote comum. Aqui a lixeira, aqui do lado, tudo. Não tem energia, não é problema da Amazonas Energia. Nesse caso, específico. Isso aqui é problema de falta de manutenção. 8 meses depois não foi feito nada. O que foi melhorado na escola foi a própria comunidade que se uniu, fez um bingo e comprou cimento e fez lá um negócio. Então eu não posso ficar calado. Olha, secretária, tentei, tá? Não deu mais. Eu senta a ripa. Não tem como. Tá errado. Então é esse meu papel. Eu entendo que esse é meu papel. Muito mais do que ser... Tá errado, então, para aí. Me explica, por favor, aqui, o que houve. Uma das bandeiras, que claro, por todo o brand aí que gera em seu nome, que é alimento, mas uma das bandeiras fortes que a gente está vendo de atuação no seu mandato com sociais é também a parte do turismo, né? Sim. E pesquisando, basicamente, a gente tem potencial para desenvolver uma matriz econômica gigantesca, que é essa área do turismo. Ao mesmo passo que eu percebi, olhando nas redes sociais, no que a gente vê na nossa realidade, falta um pouquinho de profissionalizarmos isso, né? Então, a voz na Câmara, lá, porque a gente vai em outros estados, você vai, por exemplo, Balneário Camboriú, né, em Santa Catarina. Você chega lá para fazer um passeio, já tem alguém vendendo uma foto que está vendendo outra coisa, e o que você ia fazer, que ia gastar, por exemplo, R$10, no final das contas, você gastou 100 ali, porque você foi
desenvolvendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa bandeira, né, que você está defendendo aí na do turismo e o potencial que a gente tem como Manaus também, né? Tem muitos pontos que não conhece. O que acontece? Nós temos poucos guias. Começa por aí. Por quê? Porque nós temos falta de fiscalização, então nós temos desculpa a expressão, muito pirangueiro que faz o transporte para a Navilhana, que faz o transporte para o Encontro das Águas, que vai mostrar uma história do centro da cidade que não está certo. Eu já ouvi história, peraí, essa história não. Isso aí não. Fake news no passeio turístico então, é uma lenda urbana, né? Exatamente. Mas o que acontece com o setor? Vamos voltar para a iniciativa privada? Tem uma regra que quem não é visto não é lembrado. Que ela serve, inclusive, para político, correto? Manaus nunca tinha participado de nenhuma feira nacional. Sabe que é nenhuma feira? Não acredito nisso. Com stand próprio, nunca. Manaus, a capital, porta de entrada do Amazonas, porque os voos param aqui, nunca tinha participado de uma feira, nenhuma feira importante nacional. Quando eu vi isso, que eu entrei, falei, secretaria, Manaus Cult, vem cá. O que falta? Capilé, falta o FARMI. Então, tem emenda para isso. Me dá o projeto. Quais são os projetos? Então, ano passado, eu junto com outro vereador, ajudamos Manaus, divulgamos Manaus em 3 grandes feiras, que já deu resultado, já deu hoje uma parceria com Fortaleza, mais forte, que não existia, mais forte não, que não existia parceria, então existe hoje uma parceria com Fortaleza, por causa da ida nessas feiras. Manaus passa a ser mais vista, mais comentada, e esse ano nós estamos entrando em 6 feiras nacionais, também com emenda. Já participamos de 2, que foi a primeira Pesca e Companhia, que foi a maior feira de pesca esportiva da América Latina. Também é um ponto dentro do turismo que precisa ser moldado pelo poder público. É isso que eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo, né? Tem várias. Não dá pra entender, né? Olha só. Eu vou já dar um exemplo, mas termine aí. Né? Olha só, vamos falar de 2019. O volume de negócios que a pesca esportiva no mundo inteiro rodou é algo em torno de R$1 trilhão. Maior do que o PIB de muitos países. São 200 bilhões de dólares em 2019. Ele aumentou, tá? Mas vou falar de 2019, que é o dado real que eu tenho hoje. E na época o Amazonas não tinha faturado 250 milhões de reais. Então, a grosso modo, isso é 0,002%. A grosso modo. Só que tem um detalhe, nós temos o peixe esportivo, da pesca esportiva mais apreciado do mundo, que é o tucunaré-açu. Nós temos, durante o ano inteiro, a pesca dos grandes bagres. O que falta? Nós temos... tem em Barcelos, e região de Barcelos e região de Santa Isabel do Rio Negro, tem 48 barcos operando lá. Mas qual desse realmente está cadastrado, tem funcionário? Está pagando imposto, está recolhendo? Porque a gente sabe que tem muitos deles que têm escritórios fora do Brasil. É tudo fora, né? Mas eu não vejo nada disso como problema. É ruim. Não é ruim, só tem que organizar. Só tem. As coisas têm que acontecer. Porque acidente também pode acontecer que já aconteceu. Pirangagem dessa. E aí fica ruim para a cidade, nesse caso. Né? E aí vamos voltar para o meu mandato, que é Manaus. Todo mundo fala assim, Manaus não tem tucunaré. Quem disse? Manaus, posso colocar aqui, descendo da fronteira lá em cima com o Novo Airão. Nós temos Rio Apuaú, Rio Cuieiras, que são 2 rios fortíssimos. Esses dois rios já pegaram um 80 AP, que são os tucunarés acima de 80, que aí tem um seleto grupo no mundo inteiro que já buscou. Ainda tem uma comunidade muito precisa também ser bem visitada no Cuieiras ali, que é a Três Unidos. Três Unidos, sim. Já é já o passeio já vale. É o plus a mais, né? O passeio já vale. E aí você vem descendo. Você tem o Tarumã-Mirim e o Tarumã-Sul. O Tarumã-Mirim também já se pegou um tucunaré de 80. Então, assim, aí acabou Manaus? Não. A gente precisa lembrar que Manaus continua o Rio Amazonas até Itacoatiara, porque Rio Preto da Eva não encosta no Rio Amazonas. Então, descendo, a gente tem o Puraquequara, que ainda dá para brincar, pegar um peixinho, e a gente desce mais, você vai entrar no último rio que pertence a Manaus também, a margem direita dele, que é o Rio Preto da Eva, que é o Rio Preto da Eva. Que tem ali a região, acho que a última comunidade de Manaus é o São Francisco do Caramuri, que pertence a Manaus, e do outro lado do rio é Itacoatiara. Sobe é Rio Preto da Eva. Então, todas essas áreas têm condições para Manaus também estar nessa rota, no circuito de pesca esportiva. Não, e veja, seriam passeios, inclusive, muito mais práticos e rápidos para alguém que vai fazer, por exemplo, um turismo de 3, 4 dias. Que vai, sim. Né? O cara pega um dia dos 4, vou pescar ali, né? E volta no final do dia, coisa do tipo. Você tem, por exemplo, com qualquer lancha rápida, você em 3 horas você está no final de Manaus descendo o Rio Amazonas ou subindo para o Apuaú. E aí você consegue uma pescaria, você consegue. Só que assim, eu como desafio lutar por incentivos dentro da Câmara Municipal, porque assim, eu enxergo que nós temos potencial real de chegar a pelo menos 1% dessa fatia do mercado mundial. 1% de R$1 trilhão são 10 bilhões.
Então, assim, a gente já teria que, peraí, já dá para investir em turismo. Só que o que falta? Falta a visão política do município e do Estado. O faturamento da municipal hoje é de 8,2, eu acho. 8,5. Tipo. Seria um grande aporte. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu comecei a conversar com alguns atores do segmento turístico de projetos que eu estava pensando em desenvolver. E aí eu comecei a observar uma coisa que eu acho, assim, por isso que eu falei, tem muita coisa errada, né? Você pega a internet, eu recebi outro dia um anúncio, passeio para São Gabriel, Presidente Figueiredo. Uma cachoeira, almoço, traslado, ida e volta e tal, R$70. $12, $10. Gente, não paga. $12 nos Estados Unidos, tu paga o estacionamento. 1 hora do estacionamento do lugar, de um parque daqueles que você vai. Então, assim, tá errado, inclusive, na precificação daquilo que a gente está oferecendo. Esse é um problema sério. Olha, até 2018, você não achava cotes de pesca pro Amazonas por menos de 5 mil. Veio a pandemia, tudo ficou mais caro, que para sobreviver, os empresários do setor baixaram, porque você não tinha cliente. Ninguém vinha de fora, a gente perdeu o voo, então tinha que vir o turismo interno. Só que tem pontos que a gente precisa deixar claro. A nossa natureza é única. Então a gente precisa entender o que é o nosso turismo interno dos munícipes e o que é o turismo externo do resto do país e do mundo. Porque, claro, se você falar que em Presidente Figueiredo, por pessoa, vai custar R$250, que seria um preço justo. É justo. Com almoço, com tudo. Almoço, uma família de R$4.000, o cara não vai. Não de Manaus. Não de Manaus, mas de fora. Mas de fora ele vai. E se você monta, eu passei alguns anos da minha vida indo todo domingo para Presidente Figueiredo. Caminhei tudo que tu pode imaginar ali, eu fui. Se você monta um roteiro desse de um dia, chegando lá 8 da manhã, saindo de lá 6 horas da tarde, você vai andar em 5, 6 cachoeiras, você vai ter um dia no meio da natureza, você vai ter um negócio diferente, que não vai ver em quase nenhum lugar do mundo. E aproveitando aí, Presidente Figueiredo, toda essa, ainda tratando sobre a natureza e os recursos que podem nos ajudar a aumentar receitas sem explorar de maneira errada, né? Também tem um turismo muito importante que eu estava observando. Nós temos pássaros raríssimos aqui. Arborismo, cara, tem tanta coisa que a gente tem. Rafting. Sim. Tem toda a parte de turismo de aventura, por exemplo, trilhas. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão. O que falta é melhorar as estruturas. Porque é o seguinte, isso eu ouvi numa discussão de turismo. Se você subir o Monte Roraima pela Venezuela, que não sei hoje com a situação da Venezuela como é que está, mas até um pouco antes, uns 2, 3 anos antes da pandemia, você subia, chegava lá em cima, fazia uma selfie, postava na hora. Para o mundo inteiro ver que você estava no topo. Qual é o lugar, qual é o ponto turístico afastado do Amazonas que você tem sinal de celular? E aí você tem que colocar o seguinte, o mundo está na palma da mão. Um pescador, vamos falar do pescador, um pescador que está lá no Apuaú, pegou um peixe gigante. ele faz uma live, pegando um tucunaré de 80, de 70 centímetros, ele vai fazer com que fora do Brasil, ou do grupo de pesca dele, que seja lá de onde é, os caras, onde é que é? Mano, isso aqui é onde? Vai por Manaus? Tá, pacote aqui Manaus, vamos pra Manaus vai subir. Porque o que o mundo todo quer é o prêmio, é o troféu. O troféu é uma foto com um grande peixe. Mas aí a gente volta à observação dos pássaros, que o cara quer foto, um pássaro raro. Então a gente tem opções e opções e opções de turismo. Só que fica difícil a gente pensar em turismo. Eu, que sou um defensor do turismo, eu vou defender que Manaus tenha mais recursos para o turismo. Sempre. Porque o orçamento do turismo, pro turismo da cidade de Manaus, ele, esse ano, acho que não deu nem R$3 milhões. Não paga a folha. Não tem como fazer mágica. A Manaus Cult recebeu 0,04%. Só que está dentro da Manaus Cult o turismo, a cultura também. Então, assim, e a cultura, ela demanda mais recurso inicialmente, porque a cultura é que agrada o turismo. Então, você tem ali no meio, a cultura é uma das principais ferramentas do turismo. E no Amazonas tudo pode ser turismo. Então, muito mais do que fazer como o executivo fez. Aí eu vou dar um exemplo que vai ser polêmico. 28 anos abandonado o local Casa de Praia. Realmente inadmissível. Um local tão bonito, abandonado, jogado. Faz a reforma. Cadê a licitação para quem está lá dentro? Os operadores dos espaços. Não existe licitação. Não tem. Criaram a estrutura, mas não cuidaram da operação da estrutura. E da transparência. É dinheiro público. 10 milhões foi gasto? Ok, 10 milhões foi gasto. Mas e aí? Por que todo o mercado não foi consultado, não foi feito um chamamento para dizer assim, olha, temos essa opção, quem entra? Mas hoje tem gente operando lá. Tem. Você está dizendo, então, que, na verdade, o processo não foi transparente. Eles indicaram que eles queriam. Exatamente. Então, assim, essa é uma preocupação. Nós temos hoje
mais duas outras grandes obras de turismo da cidade de Manaus, que o prefeito quer entregar, acredito que ainda nesse mandato dele, assim eu espero, que é na 7 de setembro, que ele está fazendo lá, inclusive, posteriormente vai ser um teleférico, que vai ser um mirante, com porto, com não sei o quê, mas já tinha que estar correndo paralelamente o chamamento público. O chamamento público. Porque senão ele vai entregar agora em dezembro, e aí? Vai fazer de novo? É por escolha? Se tu não gosta de ti, tu é muito feio, sai daí. Não pode. Aí o outro local é uma das áreas que eu mostrei na minha campanha, inclusive, que é uma das áreas mais bonitas da cidade de Manaus, que pouca gente conhece e deveria conhecer, que é o antigo mirante da Embratel. Tem uma ladeira que eu vi o vídeo. Que eu quase morro. Onde é isso? Colônia Antônio Aleixo. Certo. Pra Colônia Antônio Aleixo, tem uma rotatória, você pega a esquerda. Em vez de você pegar a esquerda, você pega a direita. Então você pega a direita e tem algumas indústrias. Teve uma que foi muito conhecida por ajudar muito a Manaus, que foi a Carbox. Então você passa a Carbox logo depois da Carbox. Você tem um portão. Ali foi um terreno doado. A Embratel doou o terreno para o município. Aí o que tem de diferente naquele terreno? Você para no parapeito e enxerga em Encontro das Águas. Tá lá. Só isso de diferente. Só isso. Aí isso já foi visto por outros políticos no passado. O Serafim Correia pediu ainda. É o espaço do Serafim, né? É um dos últimos projetos, ou o último projeto do Oscar Niemeyer vivo. Tá pronto, né? Tá pronto, foi pago. Acho que foi R$600 mil na época. Tá pago. Então só tem que executar a obra, na verdade. Só que é o que eu falo, do mesmo jeito. Mas ela já tá em radar aí, pelo que você falou, ou não? Rapaz, fizeram desculpa o palavra, fizeram uma cavalice lá. Aquela rota que eu caí lá e quase morro subindo, alguém do executivo, eu acredito que não tenha tido o aval do prefeito, mas foi executado, fizeram umas escadas com pneu. E o que acontece com o pneu? Você tá próximo do barranco, então a água bate no pneu, ele ficou comendo por baixo, caiu uma grande parte daquela área. Segundo a informação da secretaria, eles vão arrumar aquilo. Eu não sei como. Não sou engenheiro também para dizer como fazer. Eu não sei como. Espero que consigam arrumar, salvar, evite que continue a erosão, porque não tinha erosão há 50 anos. E aí, de repente, fizeram. E aí faça ali. Eles já têm o projeto aprovado, eles vão fazer uma modificação no projeto, porque faltou o paisagismo. E a gente sabe que o Oscar Niemeyer é muito concreto. A gente está na Amazônia, tem que ter um paisagismo diferenciado. Uma plantinha e tal. Isso. Porque ali embaixo você tem o Porto das Lajes. Bonito, né? Muito bonito. E as lajes só aparecem quando seca muito. Elas não aparecem sempre. As lajes seriam esses blocos de pedra grandes. Isso. Você tem, lá embaixo na praia, você tem um pedral, como a gente fala assim, que vai longe. Eu não sei quantos metros dá lá, mas são muitos metros que ele vai para dentro do Rio Negro. Já onde o Rio Negro encosta aqui, vai correndo paralelamente com o Solimões. Então ele está do lado do Rio Negro. É uma área muito bonita. E ainda tem uma questão. Como o Rio Negro está descendo aqui, tem esse paredão, aqui ele faz um redemoinho, vai fundo, vira um berçário. Então é normal você estar lá em cima olhando, observando enquanto das águas, quando você olha para baixo aqui, você está vendo um cardume. Um cardume de sardinha, um cardume de matrinchão. Porque é normal, como afunda muito o rio, então vira um berçário. E hoje esse lugar, pelo que abandonado, hoje tem ali a olha, por exemplo, tem um amigo meu que trabalha com guincho, que já foi buscar 2 carros lá. Foi abandonado e jogaram lá. Porque na verdade é violência, né? O cara rouba em um canto, tira tudo, pneu, tudo e joga lá para ninguém achar. Hoje está fechada, tem um vigia da prefeitura, porque estão organizando, estão melhorando. Mas é o que eu falo, ter a iniciativa de fazer, mas a prefeitura não vai organizar. Qual é o espaço público que é gerenciado 100% pelo poder público e que deu certo? Não existe. Em algum momento o poder público tem que sair de cena e... Exatamente. Só que ele tem que se preparar e preparar toda a área. Preparar toda a situação. E de maneira transparente. E ter regramento, regulação. E de maneira transparente. Olha, está aqui o chamamento público, as empresas têm que fazer isso, quem quer. Aí isso que tem que ser feito, de maneira transparente. Essa obra lá do Mirante, que agora o prefeito botou o nome de Parque, que é a Rosa Almeida. Ali o investimento, com certeza, é para mais de 50 milhões. Ali vai comportar shows também, né? Pelo que eu entendi. Não sei. Eu sei que teve uma banda tem estrutura, né? Tem estrutura para comportar show. Agora não tem estrutura nenhuma. Não tem, né? Eles fizeram só pro... Na verdade, ali tem uma área... No barranco, parte do barranco, foi todo concretado, mas há muitos anos atrás. E foi feito um parapeito. Parte do parapeito já se acabou. É essa estrutura que tem lá hoje. E o estacionamento... A gente ouvindo aqui esse papo de turismo e tal, assim, tá muito claro pra gente que a gente tem muitos desafios, né? Tu falou uma coisa que é importante. Isso é um desafio que não se faz sem recursos, primeiramente, e não se faz sem foco. Ou seja, a própria administração pública e a estadual e federal, na verdade, municipal, elas precisam focar nisso, né? Porque senão a gente vai ficar sempre falando, olha, o turismo do Amazonas pode chegar lá. Foco e responsabilidade. Eu vou jogar a bola agora aqui, que é outra polêmica. Nós estamos no dia 13 de maio. Manaus criou o Manaus Adventure, que foi criado para ser o maior expoente da região norte em turismo de aventura. No lançamento do Manaus Adventure, o prefeito falou em alto e bom som
que iria transformar o Manaus Adventure, Copa Brasil, queria botar para se tornar futuramente o maior torneio de pesca esportiva do tucunaré do mundo. A Copa Brasil foi criada, vieram os principais campeões da pesca esportiva do Brasil e alguns do resto do mundo vieram convidados. Só que nós estamos em maio. Quem assumiu o Manaus Cult não deu uma entrevista falando do evento. Ainda não deu nenhuma entrevista. Então a gente não sabe se vai ter atração, a gente não sabe se vai ter recurso e realmente ser executado. E a gente fala de Manaus. Nós que estamos aqui dentro, quando a gente quer sair de Manaus para umas férias, a gente tem que se programar com quantos meses? Porque senão a passagem fica absurdamente cara. E quem trabalha nesse setor sabe que tem que ser desse jeito, porque senão não vai acontecer. Então a gente tá, foi feita a primeira reunião em janeiro, abril, maio, não tem o start, entendeu? Então assim, é essa questão de foco, de organização. Trocamos o secretário da Manaus Cult porque o antigo secretário virou vereador. Virou vereador. Pô, legal. Quem nós vamos colocar no lugar? Alguém com foco? Vago ainda, né? Muito tempo vago. Como se Manaus não precisasse. Então tem que ter esse foco, essa vontade de mostrar e fazer pelos caminhos certos. Porque não adianta, eu vou fazer. Faz. E aí? O recurso veio de onde? A gente tem que deixar essas coisas bem transparentes. Senão vai acontecer o que nem aconteceu com o Passo. Grande evento, mas que não tinha nem orçamento. E foi para mais de 7 milhões. Agora tem 13 milhões para fazer o próximo passo. É o que eu falei em tribuna. 13 milhões é para se fazer o melhor e maior passo que Manaus já viu. E eu acredito que não deve ser no centro da cidade somente. Ele tem que ser como uma virada cultural em várias áreas. Um tempo lá atrás, eu não lembro qual foi a gestão. Foi virada cultural. Mas teve uma virada cultural. Eu lembro de a gente ter vários artistas. Em vários pontos da cidade, né? Em vários eu pontos. Eu fui em 2 shows lá na Praça da Saudade. Dava uma estrutura Teatro muito boa Mágico, pro eu lembro músico bem. daqui também, o Nicolas Júnior. Sim. Eu lembro, na Avenida das Torres a gente teve o Seu Jorge. Seu Jorge, teve fomos pro Seu Jorge. vários lugares. Esse tipo de movimentação ficou no passado, porque a gente viu a questão muito concentrada lá, né? E aí o concentrado, acontece o que aconteceu. A gente estava num mês muito quente, teve muita gente passando mal, eu estava lá presente. Alertei tanto o prefeito quanto o diretor-presidente da Manaus Cult. Você vai ter que botar um carro-pipa aqui jogando água na galera, tá muito quente. Muita gente, calor, então o cenário maravilhoso. E aí um outro erro para mim, o palco de frente para a cidade. Por que o palco não foi de frente para o rio? Imagina uma foto pegando, esse aqui é o Passo Manaus, pega a multidão no fundo do Rio Negro, coisa linda. Além de você não ter um tapume que atrapalha a ventilação que vem do rio. É o olhar, né? É justamente isso, o olhar de alguém que entender, entende, né? entender de evento. Isso aí tudo tem a ver com você viver o dia a dia do processo. É como a gente fala de comunicação. Você vê muita gente aqui querendo ser jornalista e tal. Aí você ouve a pessoa e diz, pô, esse cara não sabe nada, não sabe nem o que ele está fazendo ali, né? Então é mais ou menos por aí. Tem muito disso na política. E para entender, por exemplo, os blocos de carnaval, quando a gente fala sobre o montante de pessoas que trabalham, os blocos de carnaval, não vou nem falar das escolas de samba, né? O carnaval de rua, os grandes blocos movimentaram 10.500, 10.700 empregos diretos e mais de 20 mil indiretos. Então, essa a visão que eu tenho para os eventos. Além de divertir centenas, 150 e poucas mil pessoas que se divertiram, que foram e brincaram. Um ambiente seguro. A gente não teve nenhum registro grave de nenhum bloco, né? Isso é importante também, que deixou os blocos, os profissionais trabalharem. Tem que dar espaço, tem que dar, e principalmente espaço aos nossos artistas. O artista foi quem mais sofreu com pandemia. Quando você fala do artista, você fala com o backstage também. É o cara do som, é o cara da é luz. O hold, é o cara da luz, do som, é o cara que tá montando o palco. Dependendo do tamanho do artista, aumenta a quantidade de gente que trabalha por trás dele. Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Queria que você fizesse uma avaliação aí, uma projeção para esse último ano. Falamos de muita coisa interessante, mas o que o Alemão pretende fazer aí nessa última, digamos assim, nesse sprint final aí de mandato? De mandato já, vamos falar desse final de ano, né? A gente tá hoje na Câmara, por exemplo, o Plano Cultural, por 10 anos da cidade de Manaus, que é muito importante e que eu tenho analisado ele de cabo a rabo, porque são metas que eu acho que são ótimas, mas eu acredito que o Executivo não consiga cumprir. Eu tô debruçado nele, nessa parte da cultura, que eu acho muito importante. Nós temos alguns projetos ligados, que já viraram lei, na verdade, e que não foram executados ainda para o Executivo também. Nós estamos falando muito da segurança das escolas, essas coisas todas, mas tem um projeto de lei da minha autoria que obriga as escolas municipais e particulares a ministrar cursos fazer treinamento interno, na verdade, para você conseguir ter uma rota de fuga. Plano de evacuação, que nunca foi colocado em prática. Por que o plano de evacuação? Qualquer problema que acontece dentro da sala de aula, próximo de crianças, a reação é sair correndo. Só que se você não colocou na sua cabeça qual é a rota que você tem que sair, você acaba indo para um lugar mais difícil. Então o que tem que ser feito? Tem que ser colocado na cabeça das crianças e dos mestres e de todo o corpo docente como agir nessa saída, nessa evacuação.
preocupação. Só olha, ordeira um atrás do outro, qual é a sinalização? Quantas escolas da cidade de Manaus, já que o prefeito, já que nós temos no município 522 escolas municipais, quantas dessas escolas têm rota de fuga identificadas? Só quem vai dizer isso é quem consegue ir em todas elas. Na zona rural eu te falo, nenhuma tem. Agora, as grandes tem, só que a saída é direto na rua. Então, outro problema. Outro problema. São projetos que eu vou passar de executor do projeto para cobrar o município para que realmente efetive, porque são importantes. Todos eles, sem exceção. Além de gerar emprego, porque vai poder ser ministrado por bombeiro civil. O município pode contratar e fazer um grupo de apoio que vai dividir e fazer isso tudo. E continuando essa parte minha de legislador, de vereador, o meu compromisso e minha meta sempre vai ser a transparência e a minha independência. Eu não tenho marcas no pulso, nem relógio eu uso. Ninguém toca no meu pulso, é uma questão minha desde o primeiro dia que entrei na Câmara, desde a minha primeira conversa com o prefeito foi essa. O prefeito, se estiver certo, eu vou aplaudir, se estiver errado, eu vou cobrar. É isso e continuo fazendo esse meu trabalho. Obrigado, vereador. A gente agradece aí a sua participação aqui no Podercast. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.